aquela zombaria daqueles que podiam comprar, que tinham dinheiro para comprar sapatos, sobre aqueles mais pobres que não conseguiam comprar sapatos. Eu já os exortei, mas eu acho que não foi suficiente. Então, John Wesley, ele falou assim: vamos fazer o seguinte, durante uma semana você assume os meus compromissos e durante uma semana eu vou assumir a sua sala de aula e eu quero então ministrar essas crianças. Aí chegou na segunda-feira, Wesley foi dar aula para essa turma e ele chegou descalço para dar aula para a turma. Sem sapatos, professor descalço na sala de aula, que estava com um problema entre os que tinham dinheiro e os que não tinham dinheiro, e aí os que tinham dinheiro zombando daqueles que não conseguiam calçar sapatos. Mas ele não falou absolutamente nada. Segunda-feira, deu aula o dia todo sem sapatos. Na terça-feira, a mesma coisa, ele foi descalço para a sala de aula, não falou absolutamente nada. Mas ele viu que aqueles que iam descalços já levantaram um pouco mais o seu rosto e sentiram menos vergonha. E ele fez isso durante toda aquela semana em que ele substituiu o Delamotte nessa sala da escola que ele mantinha para crianças, não é, nas colônias da Geórgia, lá nos 1700. Quando chegou na quinta-feira, aqueles que tinham dinheiro para comprar sapatos, viram que o seu mestre, o seu professor, ia descalço. Então eles começaram a ir descalços também. E acabou o problema da discriminação dos calçados sobre os descalços, por causa de um exemplo que sem palavra alguma, transformou a vida daquelas crianças. Elas notaram que o seu instrutor, o seu professor, aquele que os ensinava, estava dando um exemplo e eles aprenderam rapidamente, sem nenhum tipo de palavra. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 16. Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 16. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, do versículo 13 ao versículo de número 16. Mesmo assentados, vamos fazer a leitura desse texto. Marcos, capítulo 10, versículo 13 até o versículo 16. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as abençoasse. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Senhor amado, te pedimos que a tua palavra seja poderosamente eficaz para nós. Que seja exemplo do teu Filho, do nosso Senhor, o nosso modelo, o nosso mestre. Que seja, Senhor amado, palavra que transforma a nossa vida, nos regenera, cura, palavra que nos mostra um caminho novo, completamente diferente, o caminho de Jesus Cristo. Nos ensina, Pai. Fala, que o teu Espírito tenha voz, que o nosso coração acolha a tua palavra, transformando a nossa vida em nome de Jesus. Amém.
Interessante, porque esse texto ele traz várias possibilidades de interpretação, inclusive interpretações que são chamadas de anacrônicas, ou seja, interpretações que tiram o texto do seu contexto, da sua época, do seu significado, do seu sentido, e tentam colocar outros tipos de visões modernas, visões a partir da nossa experiência. Sim, nós fazemos isso é parte da interpretação do texto, mas é interessante compreender que esse texto tem um significado que é extremamente desafiador, um significado que é extremamente profundo e precisa alcançar o nosso coração. Jesus, ele ensina os discípulos usando uma criança como metáfora, como símbolo, como mensagem. É interessante que muitas vezes a gente interpreta esse texto dizendo: nós devemos ter a fé como a fé de uma criança. Não é bem por aí que o texto vai, né? Porque mesmo que as crianças sejam bonitinhas, amáveis, né? Algumas mais, outras menos comportadas, né? Ainda que as crianças elas tenham qualidades, as crianças são infantis. Essa é a qualidade, não é? Se a criança é um ser material, a infância é a qualificação do comportamento dessa criança. É a nossa compreensão daquilo que é o comportamento da criança. E aí você sabe que a criança ela faz birra. A criança, ela pergunta o tempo todo por quê. A criança é imatura. Então, de fato, Jesus não está falando que a nossa fé precisa ser como a fé de uma criança. A nossa fé precisa amadurecer, sem dúvida nenhuma. Se você está lembrado de alguns domingos passados, não é? Uma das palavras que a gente compartilhou foi exatamente sobre maturidade. A imaturidade é um perigo, a imaturidade é um problema. Se a gente pensar na própria palavra, a ideia de infantilidade espiritual é um grande problema. Interessante, porque se de um lado a gente tem Jesus trazendo para si uma criança, a gente tem o nosso medo de compreender esse símbolo, e mesmo os discípulos estavam rejeitando o ensinamento de Jesus, quanto mais nós. Você sabe, não é? A gente está no mês de outubro e a gente tem vários momentos onde a gente vai valorizar a presença das nossas crianças, onde a gente vai semear e enfatizar a fé que elas precisam ter, a experiência que elas precisam ter com o Senhor. Mas você sabe que as crianças ainda são agredidas, violentadas, desprezadas. As crianças, elas ainda são extremamente vulneráveis. Não vou trabalhar isso essa noite. Esse texto, ele nos coloca exatamente nesse momento de compreender o exemplo de Jesus, trazendo uma criança, abençoando as crianças, mesmo que os seus assessores mais próximos, os discípulos, não quisessem que isso acontecesse, não queriam que Jesus perdesse tempo com as crianças, não queriam que Jesus tivesse essa aproximação, porque de fato a cultura naquele tempo desvalorizava ainda mais a criança. Se você sabe um pouco de educação infantil, você sabe que provavelmente até os 1900, aqui no Brasil, as famílias tinham mais de 5 filhos, né? Era quase contado de 2 em 2, não é? 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, não é? Mas por quê?
porque a mortalidade infantil era gigantesca, não é? Então você tinha que ter alguns para que, né, no ajeitar da carruagem, alguns sobrassem. Mas isso foi mudando. E as famílias, então, foram tendo cada vez menos filhos, né? E muitas famílias optam por não ter filhos nenhum. Interessante porque, quando nós pensamos nas crianças e na infância, se a criança é o ser de carne e osso, a infância é um comportamento, e dizem os estudiosos que a infância tem duas fases, até os 6 anos e depois até os 12 anos, é considerado criança quem tem até 12 anos incompletos, então 11 anos, né, e quase outro ano completo. É criança. Mas, infelizmente, nós temos adultos que não perderam a sua infância. E não é no bom sentido, dos adultos que gostam de brincar, não é? Que são mais leves. Adultos infantilizados, imaturos. Inclusive, tem um termo que designa esses adultos infantis, que é chamado de síndrome de Peter Pan. Sabe o Peter Pan lá, que voa, gorrinho verde, sapatinho bicudo, né? Ele não quer crescer, ele quer ficar na terra do nunca. Nunca ser grande, nunca ser maduro, nunca ter relacionamento com Deus. Lógico, não é isso o livro, né? Eu estou me apropriando do Peter Pan aqui. Interessante, tem um autor que cunhou um nome, na verdade é um termo americano, e que foi traduzido por uma palavra muito interessante. No português, ele traduziu por o menino. O menino. Homens que não cresceram. Ou melhor, cresceram, mas não amadureceram. Permaneceram na infantilidade. Permaneceram nessa imaturidade que bagunça a vida por completo. Talvez o equivalente do ó menino seria a feminina, não é? Mulheres que também não amadureceram, que continuam infantilizadas, imaturas, com comportamentos infantis, com comportamentos que não acompanham as necessidades do desenvolvimento humano, dos relacionamentos, das responsabilidades. Eu não estou falando mal das crianças. E também não estou falando mal dos homeninos e das femininas, não é? Eu estou dizendo que esse é um fato que acontece entre nós. Se de um lado é vital que a gente tenha atenção pelas nossas crianças, de outro lado é vital que o nosso desenvolvimento, que o nosso relacionamento com Deus, que o nosso amadurecimento, seja ele emocional, físico e especialmente espiritual, o nosso amadurecimento na fé, possa acontecer. Porque senão, a gente vai ter o exemplo, por exemplo, de Paulo, que chega em Corinto e fala: eu queria vir debater coisas profundas do mover de Deus com gente espiritual, madura, mas eu tive que trazer leitinho para vocês, porque vocês são umas crianças, já caminharam tanto na presença de Deus e ainda estão na infância espiritual. Esse é um grande problema. Volto a dizer, não há nenhum problema nem com as crianças, nem com a infância. Há um problema em nós, adultos, estacionarmos e não amadurecermos, nem no relacionamento com Deus, nem no relacionamento com o próximo, nem na compreensão de nós mesmos. Também não vou trabalhar quais são os malefícios disso, mas, por exemplo, essa infantilidade na fase adulta, de adultos infantilizados, eles, por exemplo, criam gente que vive na fantasia, que não quer assumir responsabilidade, que põe a culpa nos outros, que é impulsivo. Gente que
tem uma hostilidade, uma raiva existencial que precisa ser curada. Sabe aquela coisa da birra que a criança faz quando o chocolate colocado estrategicamente à altura dos olhos dele, você não vê, mas ele viu, né? Tá no mercado estratégico para ele pegar, esticar a mão e pegar. Você tem que abaixar, ele não. E aí se joga, né? E berra. Tem adulto que faz isso, talvez um pouco mais elaborado, né? Porque vai ficar um tanto esquisito ele se jogar no chão da igreja e bater os pés e, né, fazer birra. É um pouco mais elaborado. O adulto infantilizado evita relacionamentos relevantes e profundos. Tem medo da solidão. Não gosta de assumir compromissos. Tem um descontrole emocional gigantesco e tem uma inabilidade ou uma incapacidade de lidar com o estresse. Mas vamos voltar para o texto. Porque aqui a gente está estudando Bíblia, a gente não está estudando, né, o comportamento humano, mas a Bíblia nos provoca a crescermos tanto física, quanto emocional, quanto espiritualmente. O texto pode ser entendido de duas formas. Ele pode ser entendido, especialmente o versículo 15, em verdade vos digo, e eu estou escolhendo o 15 exatamente por causa dessa introdução, em verdade vos digo, quando Jesus fala em verdade, quando ele começa dizendo em verdade, é igual quando a sua mãe te chamava pelo seu nome completo, você sabia que o tempo fechou e que a coisa não ia dar boa, não é? Ela chamava pelo teu nome e você falava assim, pronto, o que eu fiz de errado, né? Porque a conversa vai ser diferente. Quando Jesus diz em verdade ou em verdade vos digo, ele está dizendo para os discípulos, agora, presta muita atenção no que eu vou dizer, porque eu não vou dizer de novo e vocês precisam aprender de uma vez por todas. Agora, se eu estava relevando, agora a gente vai conversar sério. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Bom, é possível a gente compreender esse texto. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, ou a gente pode ler o texto da seguinte forma: quem não receber o reino de Deus como a uma criança. Você percebeu a diferença, não? Quem não receber o reino de Deus como a uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Mas que diferença tem esse A aí? Bom, tem muita diferença, mas no final das contas nos exorta do mesmo jeito. Se nós entendermos que o texto diz que nós precisamos receber o reino de Deus como a uma criança, nós precisamos compreender que o reino de Deus é como esse ser precioso, porque em qualquer cultura, por mais desprezada que possa ser a criança, o sentimento de perpetuação da espécie, do legado, da vida, da família, ele existe. Então nós recebemos o reino de Deus como quem recebe um presente. Quem é que não se alegra quando nasce uma criança? Quem é que não fica tocado quando nasce uma criança? Quem é que, em sã consciência, não agradece a Deus porque a vida continua a existir? Então eu recebo o reino de Deus como eu recebo a alegria de uma nova vida que vai se tornar algo potencialmente maravilhoso. Mas o texto pode ser interpretado como quem receber o reino de Deus como uma criança.
Os significados são muito próximos, mas eles dão alguma ênfase um pouco diferente na nossa ação. A ideia de receber o reino de Deus, ela parece muito passiva. Talvez a melhor palavra seria como hospedar, recebendo o reino de Deus como alguém que abre a porta da sua casa e faz o melhor possível para que esse convidado seja bem recebido em casa. Receber o reino de Deus, ele envolve ação, ele envolve vontade, ele envolve dedicação. Quem recebe uma criança, recebe um ser que necessita de cuidados, que necessita de proteção, que necessita de atenção. Mas também, se nós nos colocamos, na outra interpretação, como uma criança recebendo o reino de Deus, uma criança que não tem nada para trocar, que não tem absolutamente nenhum valor de experiência, de vida, de produto, de produção, de resultado que possa servir como moeda de troca. Se você está com a sua Bíblia aberta, veja o que diz o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, do versículo 33 ao 37, você vai entender essa interpretação e por que Jesus foi tão enfático dizendo: em verdade vos digo. Olha só o que diz Marcos 9, 33 em diante. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos. Eles tinham caminhado o dia todo, chegaram em casa, ele interrogou os discípulos: de que é que discorríeis, que conversavam pelo caminho? Mas eles se calaram. Bem adulto isso, né? Bem criança. Mas eles se calaram, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Alguns versículos depois, a gente tem de novo os discípulos não querendo a criança no meio deles. Claro, porque eles foram pegos com a mão na botija. Você não acha que é muito reação infantil, né? Jesus coloca eles em círculo, talvez, né? Assim, e aí, o que vocês estavam conversando no caminho? Nada não, foi nada não fui eu. Não é com a gente. Mas Jesus sabia. E ele fala assim: olha aqui, está vendo essa criança? Quem recebe essa criança, a mim me recebe. E quem receber essa criança, quem receber o reino de Deus como quem recebe uma criança, vai receber a quem me enviou. Essa palavra ela é muito mais provocadora do que propriamente uma palavra que possa nos dar uma orientação completa, tá bem? Porque nesse mês de outubro, nós vamos buscar descobrir como sermos crianças do Senhor. Como sermos e estarmos na presença de Deus, como quem não tem absolutamente nada para oferecer, mas que é recebido. Essa é a experiência que nós temos por causa da graça de Deus. Eu não tenho nada, mas o Senhor me recebeu. Ele me amou, mesmo eu estando ainda num estado de pecado. Interessante.
Nós, metodistas, temos uma tradição de cuidado com as crianças desde os 1700. Acabei de contar agora no início do culto sobre uma ação de ensino com crianças. As crianças, elas foram um público extremamente especial para os metodistas. Wesley dizia assim, que todo pastor metodista precisava ministrar as crianças, mesmo que não tivesse jeito, porque fazendo eles iam aprender. Mas era inegável e indissociável do seu ministério cristão. E aí, teve um deles que criou uma forma simples de entender como cuidar das crianças. Uma regra, ou 3 regras gerais para cuidar das crianças. A primeira regra, não faça mal às crianças. A segunda regra, faça o bem. E talvez isso possa nos provocar para esse mês de outubro e também para a nossa vida. Não faça o mal, faça o bem e permaneça no amor de Deus. Não faça o mal, faça o bem e permaneça no amor de Deus. Vamos começar pelo permaneça no amor de Deus, que pode ser traduzido como uma ação de nós, mentores, discipuladores, professores, exemplos para as crianças, onde nós possamos ajudar as crianças a permanecerem apaixonadas por Deus. Sermos um exemplo. E aí eles perguntavam, as crianças, sob seus cuidados, estão se apaixonando e continuam apaixonadas por Deus? Aí eu pergunto, nós adultos, você adulto, adulta, está apaixonado por Deus? A ponto das crianças perceberem isso e você às vezes não precisar de nenhuma palavra, apenas um pé descalço para ensinar que o relacionamento com Deus é algo precioso e poderoso, para que no final da semana, metaforicamente, eles possam estar te imitando. Seja então um exemplo de paixão pelo Senhor. Segundo, não faça mal às crianças, seja um protetor. Seja um protetor das crianças. Jesus ensina os discípulos em Mateus 18:6, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Do que será que nós precisamos ter atenção às crianças que estão ao nosso redor? É muito complicado, eu quero dizer para vocês. Ser pastor numa igreja que tem crianças é uma tarefa complicada. Porque, de certa forma, mesmo que a gente tenha todas as ferramentas, os cuidados, a atenção, todos os filtros necessários, é um lugar muito bom para abusadores. Porque tem contato com as crianças. E nós precisamos proteger as nossas crianças. Terceiro, faça o bem. Não apenas proteja, não apenas não faça o mal, mas faça o bem. Seja um discipulador, seja alguém que ativamente cuida, se importa, se interessa, tem um olhar para as crianças. Um escritor disse que as crianças precisam de um advogado, de um mentor, alguém que busque o bem por eles e com eles. Isso envolve defender as crianças. Outras vezes pode ser com ações de provisão, às vezes simplesmente desejando o melhor para elas. Preste atenção em crianças que precisam de um defensor, de um advogado, talvez um protetor, ou mesmo um provedor. Seja alguém comprometido com um investimento no desenvolvimento de uma criança.
Você sabe que existem muitas ferramentas que se aproveitam das crianças na atualidade. Muitas ferramentas. Podem ser meios sociais, podem ser grupos, pessoas, enfim. Nesse primeiro domingo de outubro, eu quero desafiar você a pensar dessa forma. Proteja as crianças, não faça mal a elas. Faça bem a essas crianças, discipule, cuide dessas crianças. Seja um exemplo, transmitindo a paixão que você tem por Cristo para as crianças, porque delas é o reino dos céus. Porque se nós não recebermos o reino dos céus como uma criança, nós não faremos parte dele. Que nessa noite, quando nós vamos participar da ceia do Senhor, você possa dizer: Pai, me ajuda, me alimenta, para que a minha paixão seja tão forte e visível, para que as crianças possam desejar o caminho de Jesus, para que elas possam caminhar nos caminhos do Senhor, que elas sejam protegidas, que elas sejam abençoadas, que elas sejam a presença do reino de Deus entre nós, em nome de Jesus. Vamos ter um momento de oração, e nós vamos então nos preparar para a ceia nessa noite. Nós vamos nos colocar na presença do Senhor, pedindo que Ele esteja nos abençoando, e ao obedecer a palavra do Senhor, nós vamos ser alimentados em espírito e em verdade. Oremos. Senhor amado, em nome de Jesus, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, exaltamos, Senhor, a tua presença entre nós, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, de fato, que o nosso coração deseje a tua presença, que nós sejamos, Senhor, tratados por ti a cada instante, que nós sejamos, Senhor amado, instruídos por ti, que haja maturidade, que haja crescimento, que haja desenvolvimento, Pai amado, na nossa experiência contigo. Em nome de Jesus, nós queremos, Pai, que a tua palavra nos alimente diariamente, que quando participarmos nessa noite da tua mesa, Senhor amado, em nome de Jesus, nós sejamos nutridos na nossa fé, nós sejamos nutridos, Pai amado, nas nossas emoções, no nosso conhecimento de Ti, no nosso compromisso contigo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus onipotente, nosso Pai celestial, entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade e instituiu perpétua recordação de sua morte, ordenando-nos em seu evangelho que a continuemos até a sua segunda vinda. Portanto, agradecidos, consagremo-nos a Deus em resposta ao seu amor. Oremos. Toda a glória seja a ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição do teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante da tua divina majestade, o memorial que o teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o coração, pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo, conceda-nos o Espírito Santo, e por tua infinita bondade consagres os dons de pão e vinho, para que, recebendo, segundo a instituição do teu Filho, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue, para todo sempre. Amém.